de Lucas, capítulo 19, versículo 11. Diz assim: estando ele a ouvi-lo, Jesus passou a contar uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos, e lhe deu 10 minas, e disse: faça esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiaram, e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Então ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro e fez saber quanto tinha lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. E o seu senhor respondeu: também você, encarreguei-se de 5 cidades. Então veio o outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei e guardei num pedaço de pano. Tive medo porque és um homem severo. Tiras o que não pusestes e colhes o que não semeastes. E o seu senhor respondeu: eu julgarei pelas suas palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo e tiro o que não pus e colho o que não semeei? Então, por que não confio meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e dei aos que têm 10. Até aí. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus. Meu coração te louva nessa noite por estar na tua casa. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, pela tua palavra. Que ela seja milagre no nosso coração, que ela seja poder na nossa vida. E que ela nos leve, Senhor, a cumprir o teu propósito nas nossas vidas mais e mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido, o texto que nós lemos conta a história, uma parábola que Jesus contou, mas ela fala de algo muito sensível, muito sutil. Por mais que o ensinamento aqui fala-se de crescimento, fala-se de multiplicação, como muitas pessoas pregam, fala-se de você desenvolver o teu talento, de você realmente crescer diante de Deus. Mas existe algo muito sutil, muito sensível aqui. Aqui diz que havia um homem, e que durante um bom tempo da sua vida, ele trabalhou na vida dos seus servos. Ele convivia com ele ensinava eles andavam com ele. E ele viu o seu senhor fazer os seus negócios, as suas obras naquele lugar. E aqueles servos estavam ali com os seus senhores, porque era algo que Deus tinha estabelecido para a vida deles. E aí, chegou um dia, o seu senhor falou para eles: olha, eu vou ter que viajar, eu vou ter que ir. Então eu vou colocar algumas funções para vocês. Você faz 10 minas, você faz 5 minas, você faz 1 mina. Mina era um valor financeiro, um dinheiro. E aí, chegou um determinado tempo, aquele senhor voltou. E quando ele voltou, ele chegou para aqueles homens, seus servos, que andavam com eles, que caminhavam com eles, que viviam com eles. E perguntou: e aí? Como vocês se portaram? O que vocês fizeram com aquilo que eu deixei? E cada um começou a dar as suas
explicações. Um daqueles que tinham percebido 10, ele falou aqui mais 10, aquele que tinha recebido 5, aqui mais 5, e aquele que tinha recebido 1 disse, olha, eu guardei para não perder. Você percebe que nesse momento aqueles homens estavam dando uma explicação, uma justificativa, estava dando uma resposta. Muitas vezes a gente critica aquele que não multiplicou, que teve só uma, mas ele deu uma resposta muito convincente. Ele diz assim, eu sei que você era homem severo e que colhe da onde não semeou. Onde foi que ele descobriu isso, senão porque ele conviveu com aquele Senhor e viu a obra que ele tinha feito, como ele tinha ensinado aquilo que ele tinha feito. E ele viu que aquele servo, aquele Senhor, ele era severo e queria resultado. E ele, por medo de talvez perder aquilo, ele guardou. Os outros investiram e multiplicou. Eu não sei qual seria a minha e a sua reação se alguém que tome conta da sua vida, te incumbisse de algo e fosse viajar, e quando ele voltasse, ele esperava colher algo de você. Talvez você diria, está aqui, olha, eu fiz como o Senhor ensinou, está aqui. E deu certo. Ou você diria, olha, não, eu fiquei com medo de perder, pelo menos eu guardei para você, e você não perdeu, está aqui. Eu não sei qual seria a sua reação. Eu não sei qual seria a minha reação, qual seria a atitude naquele momento. Será que eu investiria? E se eu perdesse? Teria que chegar diante do meu Senhor e dizer, perdi tudo? Ou talvez se eu guardasse e devolvesse para Ele o que é dele, pelo menos ele não perdia aquilo que ele tinha. Essa é a história. Mas o que é sutil aqui, e que o Espírito Santo quer falar comigo, com você, é que essa história é muito parecida com a minha vida e com a tua vida. Fala a pessoa que está ao teu lado, o que foi lido aqui é exatamente a tua vida. Eu e você, nós viemos a esse mundo, e nada daqui é nosso. Cutuca o teu irmão e fala assim, nada daqui é teu, meu irmão. Fala, nem tua casa, nem teus bens, nem seu cônjuge, nem seus filhos, nem seu dinheiro, nada daqui é seu. Tudo que está aqui pertence a alguém, a um Senhor, aquele que criou os céus e a terra. E chegou um determinado tempo que Ele te trouxe aqui como um servo dEle, e colocou nas suas mãos algumas coisas para você fazer, durante a sua vida. E Ele disse o recado, eu voltarei. Isso significa que Ele vai voltar para se encontrar comigo, com você, de alguma forma. E Ele vai chegar para você e fazer a seguinte pergunta, e aí? O que você fez com aquilo que eu coloquei na sua mão? A pergunta nessa noite, para mim e para você, você está preparado para se encontrar com Jesus? Você está preparado para se encontrar com o seu Senhor? Pergunta para o teu irmão, você está preparado para se encontrar com Jesus, meu irmão? Você está preparado para se encontrar com o seu Senhor? Pergunta para ele. Olha para mim. O que é sutil aqui é que nesse momento nós começamos a perceber que nós passamos mais a nossa vida discutindo sobre coisas, reclamando sobre coisas,
brigando sobre coisas que muitas vezes Deus nem nos chamou para fazer. Nós vemos famílias brigando entre si por coisas que Deus não chamou elas para fazer. Nós vemos casais brigando entre si porque Deus não chamou eles para fazer. Nós vemos servos do Senhor brigando entre si por aquilo que Deus não chamou eles para fazer. Mas nós temos as nossas posições, pastor, aqueles homens também. Nós temos os nossos direitos, pastor, aqueles homens também. Eles tinham o direito de multiplicar ou de guardar, e eles escolheram. Mas a pergunta é outra. Eu estou pronto para me encontrar com Jesus? Eu estou pronto de ouvir da boca dele assim: servo, bom e fiel? Ou eu vou ouvir servo, mau? Eu estou pronto para ouvir do Senhor aquilo que eu deixei de fazer? Eu estou pronto para ouvir do Senhor aquilo que eu deixei de dar valor? Mas uma coisa, aqueles homens não podem dizer, porque a história diz que eles viveram com o seu Senhor, aprenderam dele, ouviram os seus ensinamentos, e eram para colocar como ele tinha ensinado. Olha para mim, eu e você temos a receita para fazer a vontade de Deus. Quem recebe essa palavra, diga amém. Fala para o teu irmão, você tem a receita de fazer a vontade de Deus. Pastor, o que essas minas? E eu vou dizer para você o que essas minas nessa noite. Pastor, essas minas devem ser a obra de Deus. As minas devem ser o meu ministério. As minas devem ser algo muito importante que eu tenho para fazer. Eu quero mostrar para você que aquilo que Deus colocou na tua mão para multiplicar está mais perto do que você imagina. Muitas vezes nós acreditamos que Deus vai chegar para você e falar assim: você não foi como Moisés, meu servo. Você não foi como Paulo, meu servo. Você não foi como Pedro, meu servo. Você não foi como João, meu servo. Eu quero dizer para você que jamais Jesus vai dizer isso para você, porque Deus não vai olhar para você e falar assim: você não foi como João. Não, Ele vai falar assim: por que você não foi o Fernando? Porque foi para isso que eu te chamei. Eu não te chamei para ser Paulo, eu não te chamei para ser Pedro, eu não te chamei para ser João, eu te chamei para ser o Fernando. E aí ele vai começar a mostrar quais são as nossas minas. Eu quero nessa noite te mostrar algumas características dela. A primeira: Jesus morreu por você e te transformou em filho de Deus. Que tipo de filho de Deus você está sendo nessa terra? Isso é uma mina que você tem que multiplicar. Jesus te deu um diploma de faculdade. Foi para você ficar rico? Não. Mas através disso Deus vai usar você. O que você está buscando em Deus para Ele usar você? Isso é uma mina. Porque Ele vai cobrar o teu diploma de faculdade. Deus te deu um marido, o que você está fazendo com ele? Deus te deu uma esposa, o que você está fazendo com ele? Isso são minas. Porque antes de você ser servo, talvez você era esposa. E o que você está fazendo como esposa? Ou como um esposo? Talvez você é filho. E que tipo de filho você está fazendo? Porque Deus vai cobrar essa mina.
Talvez você é um funcionário. E que tipo de funcionário você está sendo? Isso é uma mina. Talvez Deus te dê um ministério que não é seu, é dele. Que tipo de servo você está sendo nesse ministério? Isso é uma mina. Você começa a perceber que Deus te deu uma casa, por mais simples que ela seja, mas deu para você cuidar. Deus te deu um carro, até o teu dinheiro. Isso são minas. Então Deus te deu a condição de ser pai. Isso são minas. E muitas vezes você vai fazer o quê? Multiplicar isso ou esconder? Porque a grande diferença para nós nessa noite que o Espírito Santo está falando comigo, com você, é isso. Ou eu multiplico isso, ou eu escondo isso. Só que eu preciso te mostrar algo na palavra. Ele disse que aquele que multiplicou 10, Deus chamou de servo bom e fiel. Aquele que multiplicou 5, Ele chamou de servo bom e fiel. A primeira coisa que eu aprendo é que não importa se você tem 10 ou se você tem 5, se você tem uma casa grande, uma casa pequena, se você tem muito, se você tem pouco, se você tem um filho, se você tem 3 filhos, não importa. O importante aqui é que você está fazendo aquilo que Deus te chamou, ser pai, ser marido, ser esposo, ser servo, ser amigo, ser companheiro, ser o melhor que você pode fazer naquilo, ser bom profissional, usar bem o teu dinheiro, cuidar da tua família, cuidar da tua casa, cuidar dos teus amigos, cuidar do teu ministério. Você está multiplicando. Porém, também posso ser igual àquele outro servo, que Deus me deu aquela mina. Te dei a condição de ser pai. Te dei a condição de ser marido, esposa. Te dei a condição de ser servo. Te dei recursos. Te dei pessoas do teu lado. Te dei um ministério. Te dei uma igreja. Mas eu enrolei ela num paninho e guardei dentro da gaveta. E não multipliquei. Fala para o teu irmão, Jesus está voltando. E tem um encontro marcado com você. E ele vai sentar com aquele sorriso lindo que ele tem. Fala para a pessoa que está ao teu lado. E vai fazer a seguinte pergunta: meu servo, o que você fez com tudo que eu te dei? Você está preparado para esse encontro? Pastor, eu não estou. Eu não estou preparado. Graças a Deus que você está aqui. Amém? Significa que você tem a oportunidade de se preparar. Significa que você está tendo tempo para se preparar. Amados, quando eu estava ali, essa foi a pergunta que eu fiz para Jesus. Senhor, eu estou pronto para te encontrar? Eu acho que Ele me respondeu. Porque se Ele tivesse falado sim, eu não estava aqui falando com vocês. Então eu cheguei à conclusão que eu não estou pronto para preparar e encontrar com Ele ainda. Eu acho que eu tenho ainda algumas coisas para fazer. E se você está aqui respirando, seja no meio de luta, seja no meio de tribulação, seja no meio de batalhas, seja no meio de escassez, seja no meio de dificuldade, eu quero dizer para você que nenhuma dessas coisas vão atrapalhar você de realizar o que Deus chamou você para realizar. Não é uma luta, não é uma batalha, não é uma dificuldade que pode te impedir.
Os maiores pais, as maiores mães, não são aquelas que têm muito dinheiro, porque na verdade aquelas que têm muito dinheiro, desculpe dizer se tiver alguém aqui, contrata babá para cuidar. Eu fico maravilhado com aquelas atrizes de filmes que aparecem no seu dia a dia, que vão lá e adotam 6, 7 crianças. Amém por adotar, precisa. Há muitas crianças que precisam de adoção. Mas é o que eu estou falando aqui de pai e mãe. E vão lá e colocam 5 babás para cuidar das crianças. Os verdadeiros pais, verdadeiras mães, são aquelas que talvez tira da boca o almoço para dar para a criança porque não tem o que comer. É aquela que nos dias de frio junta com a criança aqui, ó, porque só tem um cobertor em casa. Por isso eu quero dizer para você que essa luta que você está passando, essa tribulação que você está passando, ou mesmo as coisas que têm acontecido na tua vida, não te impede de multiplicar aquilo que Deus colocou na tua vida. Se existe uma coisa que pode multiplicar, é uma só. Pastor, é o inimigo? Não, também não. Só uma coisa pode impedir você de multiplicar o que Deus colocou na tua vida, você mesmo. Porque aquele homem que recebeu aquela uma mina, ele deu uma decisão, eu não vou multiplicar, ele guardou. Você é a única pessoa nesse mundo que pode multiplicar ou não multiplicar o que Deus deu para a tua vida. E eu quero dizer para você que muitas vezes nós estamos errando, porque nós passamos o maior tempo dessa vida tentando encontrar soluções, tentando encontrar que Deus desça do céu e mexa com as águas, para que tudo aquilo que aconteça na minha vida, toda dificuldade da minha vida passe, e aí eu posso fazer a vontade de Deus. Ei, não é assim. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios. Capítulo 1, versículo 5, olha na tua Bíblia. Dá um sorriso para o teu irmão antes, você fala assim: você é um escolhido de Deus. Deus escolheu você. Nunca se esqueça disso. Amém. Querido, olha para mim. A primeira coisa que eu aprendo, eu quero que você saia daqui sabendo disso, é que foi aquele Senhor que escolheu os seus servos para dar aquelas minas, para que eles cumpram a vontade do seu Senhor. E eu quero dizer nessa noite que ninguém está aqui, hoje, nesse lugar, se não fosse escolhido pelo Senhor, para receber aquilo que Ele deu. Você está aqui porque Deus escolheu você. E porque Deus escolheu você, Ele está cuidando da tua vida. Essa é a primeira coisa que você precisa aprender. Amém? Segunda, olha o versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Se somos atribulados, versículo 5. Pois assim como o sofrimento de Cristo transbordam sobre nós, vou repetir isso. Porque assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês. E qual é a paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo? E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que desta forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participem também da nossa consolação. Segunda coisa que eu aprendo, se eu estou preparado para encontrar com Jesus, primeiro, que eu fui escolhido para isso, você está aqui por causa disso. E segundo, que nada que você diga
que possa estar impedindo você de realizar algo para Deus, ou realizar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Nada disso impede você de fazer aquilo que Deus quer. Nada disso impede de você realizar aquilo que Deus quer. Nada disso. Por isso que aqui diz que os sofrimentos, eles transbordam na vida de todo mundo. Pergunta a pessoa que está ao teu lado, tem passado luta, meu irmão? Todos temos. Todos temos. Mas não é isso que impede você de realizar aquilo que Deus falou. Então nessa noite, como profeta de Deus, eu quero dizer na tua vida: pare de murmurar. Pare de reclamar. Para dizer que as coisas não vão funcionar. Para dizer que as coisas não dão certo. Para dizer que você não vai conseguir. Para. Porque não é isso que impede você de realizar aquilo que Deus colocou na tua vida. Porque você é um escolhido. E os sofrimentos na tua vida têm sido participantes, todo o corpo de Cristo, todos aqueles que estão na igreja, todos aqueles que estão em Cristo, têm passado dificuldade e sofrimento. Mas não é isso que impede você de multiplicar o que Deus colocou na tua vida. E para terminar, abre a tua Bíblia lá em Filipenses. Eu quero ver bem rápido nessa noite, porque é o que Deus colocou no meu coração. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Diz assim. A primeira, fala comigo assim: eu sou um escolhido de Deus. Segundo, fala assim: não são as minhas lutas. Não são as minhas dificuldades que me impedem de multiplicar o que Deus colocou na minha vida. Terceiro, capítulo 3 de Filipenses, versículo 12. Diz assim: não que eu já tenha obtido tudo, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Querido, a terceira coisa que eu preciso aprender com esses homens, principalmente com aqueles que multiplicaram, é que eles não pensaram no que havia acontecido. Eles não ficaram remoendo passado, remoendo fatos passados, coisas que aconteceram. Eles não ficaram remoendo porque o teu pai, tua mãe, ou você teve uma vida boa ou não teve. Ele não fica remoendo as coisas que aconteceram lá atrás. Nem no dia de ontem. Eles não ficaram remoendo aquilo que tem acontecido na tua vida. Que já passou. Ele diz assim: eu prossigo para o alvo. Querido, você tem um alvo. Fala para a pessoa que está ao teu lado: você tem um alvo. Esse alvo é um só, fala. Fala: todas as coisas em volta de você. Fala bem forte: todas as coisas em volta de você. Fala: trabalho,
família, dinheiro, diversão, o que você tem, ou o que você não tem, todas essas coisas, ainda não é o teu alvo, porque o teu alvo é um só. Pastor, então eu preciso não dar importância para essas coisas e só buscar esse alvo? Não. O segredo dessa parábola é essa. A multiplicação do que Deus te dá tem um caminho e um alvo. Você não consegue chegar a Jesus abandonando família, trabalho, sonhos, recursos, o que Deus tem colocado, ministérios. Você não chega a Jesus dessa forma. Porque é isso que você vai apresentar em bandeja de prata para Ele. Quando as luzes da tua vida se apagarem, e olha que às vezes você nem sabe que vai apagar. Descobri isso essa semana. Você sabia, meu irmão, que se você sofrer um acidente, você morrer, talvez você não sabe que você morreu? Alguém vai ter que contar para você. Você imagina Jesus sentando do teu lado assim, falando assim: ei, vamos? Eu vou olhar para ele e falar assim: vamos para onde? Tu morreu, cara. Vai ficar fazendo o que aqui? Eu estou brincando, mas é verdade. E aí você vai chegar diante de Deus com uma bandeja de prata, e Ele não vai olhar para você e falar assim: nossa, como você é um filho bonitinho, bonzinho. Não. Ele vai falar assim: deixa eu ver o que eu coloquei nas tuas mãos. E você multiplicou, sem perder o alvo. Vou repetir isso. Jesus vai olhar para você, vai olhar para a tua bandeja e vai ver ali família, ministério, amigos, sonhos, projetos, dedicação, perseverança, fé, fruto do Espírito. E Ele vai falar assim: servo bom e fiel. Você multiplicou sem perder o alvo. Sabe por quê, meu irmão? Tem muita gente aí fora que multiplica, né? O crente, ele não entende isso muitas vezes. Ele fala assim: por que a vida do fulano está prosperando e a minha não está? Deixa eu te dizer, todo ser humano nessa terra pode multiplicar naquilo que Deus deu para eles. O problema é você multiplicar e perder o alvo. E se você está aqui hoje na igreja, Deus está dizendo para você: você tem que multiplicar. Você tem que ser um bom marido, boa esposa, um bom profissional, um bom amigo, um bom servo, um bom adorador, um bom pastor, um bom levita, um bom obreiro, um bom parente. Fala para o teu irmão, olha para ele e fala: você tem que ser bom parente, meu irmão. Fala: você tem que ser bom primo, bom cunhado, boa nora, boa tia, bom tio, bom avô, bom avó. A gente sempre fala de pai e mãe, mas tem todos esses outros negócios aí. E aí você multiplica tudo isso, mas não perde o alvo. Aí quando Jesus te chamar, porque Ele vai te chamar,
Fala para o teu irmão, Ele vai te chamar. Fala para ele, o chamado de Jesus é impossível você dizer não. Porque quando Ele te chamar, você deixa de existir aqui para existir em outro lugar. E é lá que Ele vai encontrar com você. Pergunta para o teu irmão se está preparado para se encontrar com Ele. Talvez a tua resposta hoje seja não. Mas olha para mim, dá um sorriso para mim aqui. Respira bem fundo. Respira. Fala comigo assim, eu estou vivo. Então eu tenho um alvo. Então eu vou prosseguir para esse alvo. E o que Deus colocou na minha mão, eu vou fazer o melhor. Porque um dia, fala para o irmão, porque um dia, eu e você, vamos se encontrar com Ele. E eu profetizo sobre a tua vida, que a palavra que Ele vai dizer para você, servo bom e fiel.